Buenas tardes a todos y todas. Soy Sergio Donato, profesor del Instituto Federal de Educación, Ciência e Tecnologia Baiano, em Brasil. Minha conferência é sobre sistemas de riego e estratégia para uso eficiente de água em Banano. Esta ponência foi construída em colaboração com Marcelo Santos, do Instituto Federal Baiano, e Eugenio Coelho, da Embrapa Yuca e Frutas, em Brasil. Bem, esta ponência é uma apresentação panorâmica que abordaremos com enfoque principal em climas, sistemas de manejo de riego, uso eficiente da água, estratégia de riego deficitário, estratégia de manejo do cultivo associado com riego deficitário e considerações finais. Bem, diante da variabilidade e câmbio climático que foi falado anteriormente aqui, que se passa? Qual é a tendência? Aridização, aumento da temperatura, diminuição da umidade relativa, aumento da transpiração, com aumento da necessidade hídrica dos cultivos e diminuição da disponibilidade de água. Bom, diante disso, algumas perguntas se saltam. Por exemplo, como será o cultivo de banana em las zonas com mais intensidade de câmbio climático? Haverá cambios em la zonificação climática da banana em el mundo? Então, quais são as estratégias? Conservação dos recursos hídricos e aumento da eficiência de uso de água, como hacê-los? Bem, como aumentar a eficiência do uso de água em banana? Parece contraditório um cultivo com alta necessidade hídrica falar em riego deficitário, uso de riego deficitário em banana. Pois bem, isto pode ser-se com câmbios em la configuração do sistema de riego e drenagem, com precisão em lo manejo de riego, com uso de estratégia de riego deficitário, com uso de renor por mais eficiente em el uso da água, e com câmbios em las práticas de cultivo. É isto que hablaremos. Bem, para isso é necessário conhecer o que se passa arriba em la atmosfera e abaixo em el suelo. Precisamos conhecer a demanda evapotranspiramétrica do cultivo, que é específico del cultivar, em condições sítio específico de clima e suelo, que se passa em atmosfera com a precipitação, com a transpiração, com a umidade relativa, com a temperatura, em síntese, com o déficit de pressão de vapor. Bem, e abaixo, em las condições de suelo, os atributos físicos, químicos e biológicos, e particularmente, em atualidade, os atributos microbiológicos, e conhecer as relações organismo, banano, suelo e homem, que em última instância é o tomador de decisões do manejo do cultivo. Bom, mas de onde vengo em termos de clima? Estou ubicado em Brasil, em estado de Bahia, em noroeste brasileiro, onde predomina o clima semiárido, com uma precipitação cercana de 600 a 800 milímetros. Em esta zona acá do nordeste, em termos de 13, 14 graus de latitude sul, em hemisfério sul, com aí acá uma concentração maior de produção de banano prata, ABB, com um percentual em torno de 70% de banano prato e 20% de banano Cavendish em esta região. Em Brasil se produz banana em todo o país, mas em região noroeste, como isso mostrou aqui, e principalmente na nossa região, mais específica aqui na latitude de 14 a 42 graus, latitude e longitude oeste,
predomina o cultivo do banano prato. Então, esta região tem uma descrição climática com essas precipitações em torno de 600 a 800 milímetros, pero há uma distribuição com uma estação seca mais definida, bem definida ali em meados do ano, ao contrário de cá, estamos em hemisfério sul, com as médias de precipitação de 670 em esta região, acá em Magdalena em torno de 900 a 1.100 milímetros, então um pouco maior do que em nossa região, e com a temperatura média em torno de 26 graus anual, mas a variação da temperatura mostra valores da temperatura máxima da ordem de 33 graus durante o ano maior que 33 graus durante o ano inteiro. Bem, mas como aumentar a eficiência de uso de água em banano, uma planta com alta necessidade hídrica? Como falei, parece contraditório, mas o que temos acá? Temos que diminuir as perdas, minimizar as perdas nas fontes, nos corpos hídricos, por evaporação direta, perdas de condução em tubérias, obstruções em tubérias, perdas por evaporação direta de água do suelo, no cultivo com uso de cobertura do suelo, perdas por percolação profunda e perdas por evento mais afetado em determinadas regiões. Então, temos que atuar para aumentar a eficiência de uso de água, que nada mais é que a relação entre fotossíntese e transpiração, e do ponto de vista comercial, a relação entre produtividade e quantidade de água aplicada em cultivo. Temos que maximizar a produção por unidade de água aplicada. Isto é que o reto mundial, né? Visto que diante da variabilidade climática, água é o fator que mais afeta a produtividade de diferentes cultivos em todo o mundo, e não é diferente com banana. Isto não é mais uma questão de regiões semiáridas, e sim até em regiões tropicais com maior índice de precipitação. Bem, como se pode, quais os sistemas de riego são utilizados em banano? Por exemplo, o banano pode ser irrigado por irrigação por superfície, por surco, irrigação por aspersão convencional, aspersão por pivô central e lineal, aspersão convencional que predomina cá em Magdalena, riego localizado de alta frequência, com uso de microaspersão, de goteo, ou mesmo de microaspersão com microaspersor rotor. Então, pode ser irrigada de diferentes formas. Bem, o que fazer para aumentar a eficiência do uso de água? Cambiando algumas configurações, primeiramente em sistemas de riego, posteriormente com o uso de renórculo mais eficiente, e por último, com o uso de estratégia de riegos deficitário, onde se aplica a quantidade de água menor do que a necessidade hídrica do cultivo. Acá temos, por exemplo, podemos cambiar para otimizar os sistemas de riego, aqui primeiramente com a riego por aspersão convencional, em que se pode cambiar o caudal, o ângulo, tipo, número de boquila e a altura do emissor, para aumentar a eficiência, que temos ganho de eficiência de aplicação potencial, pode passar de 45% a 50%, para até 70% a 85%, com pequenos câmbios na configuração do sistema. Do mesmo modo, quando se rega por pivô central, pode ser cambiar no posicionamento e tipo de emissor, por exemplo, para evitar situações indesejáveis, como aspersores com intensidade de aplicação maior que velocidade de infiltração básica do suelo. Então, podemos mudar o tipo de aspersor, cambiar o tipo de aspersor, o posicionamento dos aspersores. Aqui, por exemplo, para aplicação de spray com média elevação, lesa aplicação de spray com baixa elevação e aplicação precisa com baixo consumo de energia, LEPA, em que se aproxima do emissor do cultivo. Então, em Brasil, também é utilizado pivô central e linear para cultivo de banana.
particularmente de porte mais baixo. Em sistemas de microaspersão, que é mais utilizado em Brasil como um todo, podemos melhorar a eficiência da aplicação potencial com modificações em altura da tuberia de subida do emissor, e com caudal do emissor. Isto pode levar ao aumento da produtividade, como se mostra aqui, um tratamento de um emissor para 2 plantas, ubicado ao Lago de La Ilheira, com um caudal de 70 litros por hora, em que há aumento da produtividade, quando comparado a um emissor com 35 litros por hora ou com caudal diferente. Então, câmbios na configuração podem aumentar a eficiência de aplicação potencial e, consequentemente, a eficiência de uso da água. Bem, podemos fazer também mudanças em caudal para caudales maiores, com maior diâmetro úmido. Aqui não é mais um conceito de irrigação localizada, mas sim usando microaspersão, pero um conceito de irrigação por aspersão, em que o coeficiente de localização, a relação entre área molhada e área assombrada, elas igual a 1. Pode-se mudar a eficiência desses sistemas com estas mudanças, pero sai do conceito de riego localizado. E com o uso também de aspersor, tipo microaspersor rotor, com maior caudal e maior diâmetro úmido. Bem, em riego por goteo, que tem a maior eficiência de aplicação potencial, porque tem menores perdas por arraste pelo vento, que é algo aplicado diretamente ao solo. Mas temos também mudanças em configuração, por exemplo, com uma linha lateral, com 2 linhas laterais, com 3 linhas laterais. Em Brasil, utiliza mais goteo com 2 linhas laterais, embora predomina em Brasil irrigação por microaspersão, riego por microaspersão. Mas aqui em goteo pode-se fazer mudanças, câmbios, por exemplo, com emissor insertado em la linha, emissor sobre linha, e esta variação de números de linhas laterais. Acá nessa foto com 3 linhas laterais em Israel, não é comum em Brasil, e sim com 2 linhas laterais. Bem, além de câmbios em configurações desse sistema de riego, podemos fazer, e é necessário automatização para que reduza a mão de obra, reduza os erros por indisciplina e dá maior precisão aos horários e turnos de riego e reduz o custo de bombeio. Não há como aumentar a eficiência em áreas grandes sem uso de sistemas automatizados. Isso é mais que necessário, logicamente. Bem, sistemas de riego são adotados em diferentes países do mundo, onde há necessidade de cultivo de bananos sob baixo riego. Contudo, a adoção de manejo de riego é baixa em todo o mundo. É bastante baixa. Então, isto é uma preocupação, constitui uma preocupação. E o manejo de riego pode ser basado em clima, basado em solo, índices de vegetação, mais recentemente, e outros mais. Pero de maneira mais simples, vamos falar aqui sobre manejo de riego por clima. Por exemplo, com o uso de uma estação meteorológica automática, com o uso de coeficiente de cultura de cultivo baseado na tabela da FAO ou ajustado para situação específica, como se vê à direita da diapositiva. É preciso ajustar as condições sítios específicas de relógio e de ambiente em que se está trabalhando. Não é? Então, é pouco adoptado em todo o mundo e precisa ser melhor intensificado. Este é o manejo mais simples. A seguir, é o manejo baseado em suelo, com o uso de sensores de monitoreio de potencial ou de umidade da água do suelo, que é baseado na relação entre a tensão e a umidade correspondente. Demanda a determinação de curva de retenção específica para o suelo e pode ser utilizados sensores de determinação de potencial ou de umidade ou sensores de medida indireta como as
sondas TDR, reflectometria de domínio do tempo, ou FDR, reflectometria de domínio da frequência, para acompanhamento da umidade em termos horários. Pero são equipos mais caros, com maior custo, e normalmente utilizado em investigação em el campo. Normalmente se usa o estenciômetro, mas o manejo mais preciso demanda associação entre manejo baseado em clima e manejo baseado em suelo para determinação de balanço hídrico simplificado. O fato é que há pouca adopção em el mundo todo, mesmo em todas as regiões que há necessidade de riego, há pouca adoção de sistema de manejo. Bom, quando se usa TDR, há necessidade de calibração com determinada classe de solo antes de fazer uso desse sensor para determinação de acompanhamento da umidade do solo. Contudo, estes sistemas de monitoreio da umidade ou tensão de água em suelo necessita de posicionamento correto. E qual é o posicionamento? Por exemplo, aqui em diferentes sistemas de riego, aspersão, goteio, microaspersão, verificamos que há uma diferença entre distribuição lateral das raízes a partir do seu talho e em profundidade. Em distribuição lateral, nós temos, por exemplo, 0,60 metros para riego por goteio, 0,70 para riego por microaspersão, 0,80 de distância do pseudotalho, onde há concentração de 80% das raízes em distribuição horizontal e em distribuição vertical, 80% do sistema de raízes, de forma geral para todos os sistemas de riego, estão concentradas até 0,40 metros de profundidade. Então, o posicionamento dos sensores de monitoreio varia com a profundidade efetiva das raízes, que é variável com os sistemas de riego, e também com mudanças em configuração. Por exemplo, quando se usa microaspersão com caudal de 35, ou de 70, ou de 50 litros, ou até de 120 litros por hora, há mudança na distribuição de raízes em profundidade e lateralmente ao pseudotalho. Então, é necessário um ajuste fino para condições específicas para determinar o posicionamento dos sensores de acompanhamento da umidade do suelo. Bem, agora falaremos sobre estratégia de riego deficitário, em que se aplica uma menor quantidade de água em relação à necessidade hídrica do cultivo. Naturalmente, pode haver perdas de produtividade, mas há aumento da eficiência de uso de água. Vamos passar alguns dados de experimentos com essas técnicas de redução da quantidade de água aplicada. Mas para isto, precisamos, inicialmente, conhecer a demanda hídrica com riego completo, com riego pleno. Aqui, considerando a aplicação de 100% da demanda evapotranspirométrica do cultivo, ou da evapotranspiração do cultivo. Então, primeiro, conhece-se a demanda hídrica completa, baseado em resposta, por exemplo, em quantidade e qualidade, a quantidade de água aplicada, resposta de produtividade e qualidade de banana em relação à quantidade de água aplicada. Posteriormente, faz-se ajuste para riego deficitário. E quais são as estratégias? Existe o riego deficitário incompleto, que falaremos agora, onde se aplica uma quantidade reduzida de água. Riego deficitário controlado, onde se aplica em determinadas fases de desenvolvimento menos sensível ao déficit hídrico, uma menor quantidade de água. Esta é mais difícil de utilização em banano. E riego com secado parcial das zonas de raízes, em que se irriga de um lado da planta durante um período de 7, 14 ou 21 dias, e posteriormente irriga-se de outro lado. Isto é possível apenas com goteio, com 2 linhas laterais, e pouco utilizado ainda em banano. Bem,
quando se utiliza riego deficitário, há inicialmente redução da lâmina, da quantidade de água aplicada. Por exemplo, aqui, a variação da lâmina vai de 125% da evapotranspiração do cultivo até 25%. Naturalmente, a produtividade decai. Se queda a produtividade com essa redução de lâmina. Mas aqui teremos que achar qual é o ponto de equilíbrio em que há redução da produtividade, aumento do uso eficiente de água e que seja razonável em termos econômicos do ponto de vista de qualidade, quantidade produzida. Bem, riego com secado parcial das zonas de las raízes. Teremos acá riego de um lado por um período normalmente de 7, 14 ou 21 dias, onde que um lado é regado e o outro permanece sob sequia. Após determinado período, alterna. Então, há a alternância de lado irrigado e lado bajo sequia, há síntese e aumento de síntese e translocação de ácido psíquico, controle estomático, diminuição das perdas por transpiração, mientras outro lado está bajo riego. Bom, para tanto, é necessário conhecer os ciclos da fase de desenvolvimento, que é específico em determinadas cultivares, a relação e a alteração entre fonte e sumideiro, a translocação de fotoassimilados entre órgãos em la planta durante as fases de desenvolvimento. Bem, agora vamos a los dados de alguns experimentos. Inicialmente temos acá um riego completo com aplicação de 100% da evapotranspiração do cultivo, comparando grão e sob barro rego por microaspersão e por goteo, com produtividades similares. Então, aqui não há redução de quantidade de água aplicada. Está se aplicando a demanda completa do cultivo. Em produtividade, em torno cercando 105 a 110 toneladas por hectare, com um ciclo de produção com contingência programada. Bem, acá já falamos em redução de quantidade de água aplicada. E esta diapositiva mostra que o uso de riego deficitário com diminuição da quantidade de água aplicada. As respostas são variáveis com os genótipos. Por exemplo, genótipos do grupo genômico AA, como grenano, tem uma produtividade maior, potencial, e uma menor tolerância à diminuição da quantidade de água aplicada. E aqui, ao contrário, o índice de suscetibilidade à sequia é maior em cultivares tipo grenano, com o grupo genômico AA. Bem, acá já há mudanças em sistema de cultivo, por exemplo, com o aumento da densidade de sembra. Então, estes dados mostram que há aumento da eficiência de água quando se aumenta a densidade de sembra de 2.000 para 4.000 plantas por hectare e com redução da lâmina. Então, contrário do que disse anteriormente, quando há mudança em configuração de plantio, como mudança em sistemas de sembra, com alta densidade de plantio, densidade de sembra, já há aumento de eficiência do uso de água. Então, por outro lado, há diminuição da huella hídrica. Então, é possível usar uma lâmina uma quantidade de água bem inferior quando se muda a densidade de sembra. E a produtividade é independente da quantidade de água aplicada. Então, há aumento de EUA, há diminuição da huella hídrica e há aumento da produtividade com aumento da densidade de plantio, densidade de sembra. Então, é possível reduzir a quantidade de água aplicada e aumentar a produtividade quando se muda, quando se faz ajuste em sistemas de cultivo. Acá, comparando o prato, do mesmo modo, mostrando o aumento da eficiência de uso da água, com o aumento da densidade de sembra e com a redução da quantidade de água aplicada.
E a produtividade, do mesmo modo, é independente da quantidade de água aplicada e varia diretamente com a densidade de siembra. Bem, por que isto? Porque quando há redução da quantidade de água, por exemplo, 100% de evapotranspiração de cultivo e 50% de evapotranspiração de cultivo, há uma mudança aqui, o balanço hídrico simplificado, há um câmbio e há uma redução da evapotranspiração do cultivo e do coeficiente do cultivo. Isto mostra um desacoplamento ambiental. Então, desacopla em relação ao ambiente e é possível aumentar a produtividade. Bem, quando se faz ajuste com maior densidade de siembra, temos uma maior autoproteção contra a rajada do vento, ráfagas do vento, e há aqui uma dilaceração muito grande das hojas e diminuição do evocamento quando se usa maior densidade de siembra. Bem, pero quando fazemos uso de maior densidade de siembra, como fica lá a competência por nutrientes em sistemas de alta densidade de siembra? Como fica lá a ciclagem de nutrientes em sistemas de alta densidade de siembra? Então, o sistema que responder essas perguntas para ajustes sítios específicos. Não é? Bom, outro ajuste, por exemplo, uso de mulch, de cobertura, uso de mulch, de restrojo do banano, diminui a evapotranspiração, mulch associado a goteio, aumenta a absorção de água, então é preciso um solo coberto. Aqui temos, por exemplo, situações indesejáveis, com solo descoberto, solo pelado, com maior evaporação direta de água do solo, que aumenta as perdas do sistema, enquanto a situação à esquerda da diapositiva, uma situação desejável com solo coberto. Retirar o uso de herbicida, particularmente glifosato, que além de ser um caldo parafusário, era uma situação que causa danos nas plantas, diminuição das trocas gasosas e de crescimento. Bem, quando se faz essa associação, por exemplo, uso de fertirrigação, há aumento da produtividade, uso de mulch, há aumento da produtividade e de eficiência do uso de água, e uso de goteio leva a uma produção mais temprana do que a microexpressão, mostra esses dados. Né? Bom, por último, os dados de irrigação com secado parcial da zona de raízes, onde se irriga de um lado por um período de tempo e em outro após uma alternância de 7, 14 ou 21 dias. E aqui temos que há redução na produtividade, por exemplo, comparando lâmina, ou quantidade de água reduzida em 50% em relação à evapotranspiração de cultivo, irrigando e alternando lado a cada 7, 14 ou 21 dias, irrigação completa em ambos os lados, e irrigação 50% em um lado firme, com apenas uma linha lateral. Há redução de produtividade de 15% a 24%, pero há incremento em eficiência de uso de água. Este é mais difícil de uso em banana, pero é possível aqui com um renótipo mais tolerante à sequia, por exemplo, BRS Princesa de Embrapa. Do mesmo modo, a mensuração de condutância estomática mostra que em déficit de pressão de vapor menores que 1,5 kPa, não muda a condutância estomática em sistema banano submetido a déficit ou não. Pero quando o déficit de pressão de vapor aumenta bastante, passando a 1,5 kPa, arriba de 1,5 kPa, há redução da condutância estomática, porém, quando se usa alternância de lado regado a cada 7 dias, essa diminuição da AGS, da condutância estomática, é menor comparado aos tratamentos com maior intervalo de alternância. E aqui, estes dados mostram que o déficit parcial do suelo com secado parcial da zona de raiz não limita a distribuição do sistema radicular de banana. Quer dizer, é possível, quer dizer, é possível de uso. Acá mostra que quando se usa um intervalo de 7 dias, permite a extração de água a capas mais profundas. Então, isto que queremos, produtividade e qualidade com economia del água, para como considerações finais, teremos acá. Veja bem que esta foto é de uma área de produção de banana prata em Brasil, em norte de Minas,
onde tem cerca de 20 mil hectares de banana prato. Esta foto já temos aqui suelo pelado, diferentemente do que falamos, para ter solo com cobertura, para aumento da eficiência do uso da água em banana. Então, é uma foto de uma zona de produção do uso de herbicida, ao contrário do que falamos acá. Bem, então nós temos como considerações finais que em banana pode utilizar diferentes sistemas de rego, com mudanças em configuração de caudal, de altura de emissor, que leva ao aumento da eficiência de uso de água. Podemos ter adoção de estratégia para aumentar a eficiência de uso da água, com ajuste específico em condições de suelo, de clima e de cultivar, de variedade utilizada. Em alguns casos, como o uso de SPR ou uso de rego deficitário com redução da quantidade de água aplicada, pode haver diminuição da produção. Mas quando se ajuste em cultivos, com aumento da intensidade de siembra, mostra que permanece a produtividade e a qualidade, embora não apresentamos dados sobre qualidade aqui. Né? Então, o uso de rego deficitário pode aumentar a EUA com perdas de rendimento aceitáveis, né, na ordem de 15% a 26% do rendimento, e aumento de EUA na ordem de 68% a 80%. Pero, há que se ter em mente que há perdas de rendimento entre o sistema. Mas, associada ao manejo, como mudança em configuração de siembra, pode diminuir a huella hídrica, aumentar a eficiência de água, de uso de água e manter a produtividade. Riego deficitário não é só reduzir a quantidade. Reduzir a quantidade leva a redução de produtividade, mas com ajuste, manter a produtividade. Então, é um complexo para entender que é possível diminuir a quantidade de água aplicada em cultivo com alta demanda hídrica, como é o caso de banana. Bem, parte de que falamos acá, tem nesta publicação em português, banana no plantio a colheita, né? Banana de la siembra a la cosecha. E muitas graças pela oportunidade. Agradeço a Las Bambas pela invitação, a Andrea pela assistência, ao colega Miguel Dita e a todos por sua participação acá neste momento. Muito obrigado.